Sim, então tá, o treinador que chegou na sétima rodada chegou na sétima rodada no Tombense, passou pelo Vitória, CSA, Goiás, em maio desse ano, já conversou com a gente aqui algumas vezes, mas fazemos questão de abrir esse espaço pro Pivete e para Tombos, para todo o público do interior também, quem gosta do futebol mineiro, porque o objetivo foi alcançado, Bruno Pivete, aos trancos e barrancos. Chegou uma hora que eu imaginei o Tombense disputando até uma vaga lá em cima. Mas aí deu uma desidratada e eu falei, meu Deus do céu, esse pontinho que não sai, perdendo para o Grêmio por 2, conseguiu o empate. Objetivo alcançado, meu caro, bom dia. Bom dia, sempre um prazer falar com vocês, com todos os ouvintes. Obrigado novamente pelo convite. Realmente foi um desafio grande, dado que era a primeira vez que o clube disputava uma Série B. Tivemos aí diversos percalços, diversas dificuldades, mas felizmente, por mérito dos jogadores principalmente, nós conseguimos ser competitivos até o final e conquistar o objetivo que era aquilo que foi traçado desde o início da temporada pelo clube, com todas as dificuldades, principalmente da competição. A Série B hoje é um dos campeonatos mais competitivos que nós temos no país, e você chegar pela primeira vez com até menos recurso em relação àquilo que os adversários, principalmente aqueles de maior porte, dispõem, não é fácil, né? Nós vemos aí grandes equipes que estão lutando ainda contra o rebaixamento, algumas de camisa já foram rebaixadas, e felizmente o Tombense conseguiu aquilo que objetivava desde o início da temporada, que era a permanência na Série B. Pivete, bom dia, é o Léo Gomide, prazer em tê-lo conosco aqui novamente no 98 Esportes, parabéns aí pelo trabalho, a manutenção do Tombense aí na Série B, né? Depois que você participou conosco aqui na prévia do jogo contra o Cruzeiro, né? Estava até comentando sobre a logística, né, do time, quanto é difícil o deslocamento para o Rio de Janeiro, o quanto isso impacta na perda de horas de treinamento durante toda a Série B, né? Então, um trabalho que tem que ser enaltecido. Queria fazer uma pergunta mais de uma maneira mais ampla da competição. Infelizmente, nós tivemos muitas trocas de técnicos também na Série B dessa temporada, né? O Tombense trocou, mas foi ali um seleto grupo que trocou pelo menos uma vez, né, o treinador, quando saiu o Cristóvão o Emerson Maria, perdão, para sua chegada. Eu queria te falar em termos de concepção das ideias dos times da Série B, né? Nós tivemos um time com uma ideia muito bem definida, que era o Cruzeiro, o próprio Tombense com você, mas todos passando por o do Léo Condé também no Sampaio Corrêa, que fez a competição como um todo, mas muitos times mudando constantemente durante a competição. O que você acha que dá para valorizar em termos de ideias táticas, de diferenças da Série B nesse ano? Bom dia, Léo. Sempre um prazer falar contigo. Realmente, as trocas de treinadores, na minha opinião, mais prejudicam do que beneficiam os clubes. Nós enfrentamos grandes equipes com valores individuais, mas que trocaram de treinador 3, 4 vezes ao longo da competição, e eu costumo qualificar essas equipes como uma verdadeira coxa de retalhos, porque não existe assim uma ideia pior ou outra melhor. Existe uma ideia de jogo em relação aos diferentes treinadores, cada um tem a sua convicção e cada um vai utilizar dessas ideias como armas para defender a sua equipe, né? Na conquista de vitórias, na conquista dos objetivos. Infelizmente, aqui no Brasil nós temos essa cultura de trocas de treinador, e isso passa, obviamente, pela questão tática, porque às vezes os jogadores estão realmente confusos acerca das ideias que estão defendendo. E ainda mais num cenário competitivo em que a gente não tem muito tempo para treinar. O calendário ele é muito apertado, fizemos vários jogos com 48 horas de diferença entre um jogo e outro, ficamos ao longo do calendário algumas vezes com 7, 10 dias sem jogos, então não foi um calendário homogêneo. E como você disse, a questão logística da Série B, principalmente para o Tombense, ela é muito dificultada. Então nós perdemos tempos efetivos de treinos valiosos que todo treinador utiliza justamente para passar a sua ideia em prática. Se você começa a trocar muito de treinador,
Às vezes você não tem nem o tempo hábil para que coloque efetivamente as suas ideias em prática. Então, na minha opinião, o Tombense, como o Cruzeiro, o Sampaio Corrêa, são exemplos positivos da manutenção do trabalho do treinador, respeitando a oscilação de rendimento, que é extremamente normal, mediante o contexto que nós tínhamos, principalmente no Tombense, mas que cada um ao seu estilo, foram equipes que conseguiram alcançar os seus objetivos na competição. Bruno, Leandro Cabido aqui, parabéns pela permanência na Série B, mas eu já vou fazer uma pergunta pensando em 2023. Você, na última entrevista que a gente fez aqui, falou muito sobre a questão da logística do clube, o Léo acabou de citar isso, e o que vocês estão pensando para evoluir esse ponto na próxima temporada, tendo em vista que vocês andam muito de ônibus, jogam em outra cidade, vocês estão jogando na cidade de Muriaé. Como é que vocês já estão pensando isso para 2023? Bom dia, um prazer falar contigo. Na verdade, assim, não tem muito o que fazer, porque a gente é influenciado pela localização geográfica da cidade. Tombos é uma cidade de 6 mil habitantes, o aeroporto mais próximo é o aeroporto de Juiz de Fora, também tem o de Campos, de Goitacazes, mas são aeroportos que oferecem uma quantidade de voos muito pequena em relação à demanda que nós temos, principalmente numa competição como a Série B. Então a alternativa acaba tendo que ser ir para o Rio. O clube oferece as melhores condições em termos de ônibus, em termos de hotéis, em termos de estadia, né? Sempre viajamos aí com 2 dias de diferença, mas isso, principalmente no final da competição, eu vejo que o efeito cumulativo de tantas horas de estrada acaba pesando no desgaste mais acentuado dos jogadores, né, e, consequentemente, isso afeta o desempenho, não poderia ser diferente. No ano que vem, nós temos aí a esperança de jogar em Tombos, né, o clube está se preparando para isso, e efetivamente vai diminuir um pouco o translado, uma vez que também para Muriaé, nos jogos em casa, nós enfrentamos aí 2 horas de ônibus para ir e 2 horas de ônibus para voltar. Então, efetivamente, nós estamos sempre em deslocamento, jogando fora ou dentro de casa. Acredito que com a realização das reformas no estádio de Tombos, no ano que vem já vai ser possível jogar a Série B em Tombos. E isso vai diminuir significativamente o número de viagens da equipe, né, principalmente para os jogos em casa. Agora, os jogos fora de casa, eu não acredito que tenha muita forma de se melhorar, já que o aeroporto mais viável, né, e mais próximo acaba sendo os aeroportos do Rio de Janeiro, e nós temos aí 7, 8 horas de viagem até chegar no aeroporto. Bruno, prazer receber você aqui no 98 Esportes. E ainda falando de 2023, né, vem aí um campeonato mineiro, né, que às vezes tem os times, principalmente do interior, levam muito a sério, né? E o Tombense, eu acho que atingiu um patamar agora de Série B que, não sei, acho que é a opinião minha, que poderia usar mais como um laboratório. Você continua para o Campeonato Mineiro, já tem alguma conversa aí com a diretoria, já tem um plano para pensar em objetivos também a se alcançar nesse primeiro momento em Campeonato Mineiro? Como é que está a situação, primeiramente sua, se você vai continuar o trabalho para o Mineiro realmente, e o que vocês estão pensando aí já para reformular o elenco, para pensar em algum objetivo maior para esse Mineiro que está chegando no mês de janeiro? Na verdade, primeiramente, bom dia, né? Mas, na verdade, a gente estava tão envolvido e tão de maneira abnegada trabalhando por essas últimas rodadas da Série B, que ainda não conversamos sobre o futuro. A permanência do clube era de suma importância, até para que nós pudéssemos ter uma noção orçamentária do clube para 2023. Então, nós estávamos focando os esforços todos na conquista dos pontos necessários para que nós pudéssemos permanecer na Série B do ano que vem. E acredito que a partir dessa semana nós já vamos começar e iniciar as conversas para 2023, para traçar o melhor planejamento possível, primeiramente para o clube e depois, obviamente, para mim, né, falando pessoalmente da minha carreira. Estávamos aguardando
justamente a permanência, para termos uma noção melhor, né, do planejamento para o ano que vem. Depois do jogo do Grêmio, ainda mais do jeito que foi o jogo, né, que nós saímos perdendo de 2-0 e fomos buscar o empate, a gente sabe que não é tarefa fácil, dada aí a discrepância em termos orçamentários, em termos tradicionais, em termos da qualidade individual do Grêmio, apesar que não tinha diversos jogadores à disposição, mas o Grêmio tem um elenco muito forte e nossos jogadores foram muito guerreiros, né, em buscar o empate, e isso fez com que nós garantíssemos a permanência, mas dado as características dramáticas que se tornaram aquela partida, eu tirei 2 dias para descansar, não conversei ainda com ninguém do clube em relação a 2023, mas hoje, voltando para Tombos, acredito que nós vamos ter um direcionamento melhor daquilo que vai ser o ano que vem. Ô Pivete, até para te liberar também, a gente está chegando aqui no final do programa, mas com um pouco de mais calma, né, com a manutenção na Série B, com o objetivo alcançado, o que você acha que o Tombense teve essa campanha irregular, que a gente viu até um certo momento chegando próximo a um G4? Primeiro começa com muitos empates, né? Aí você chega ali na 7ª rodada, muito 1-1, aí você chega ali em maio, o time dá um respiro, chega bem, até muita gente falando, que isso, será que vai disputar uma vaga em um G4? Mas depois vai desidratando, chega nesse final para fazer um esforço muito grande para atingir esses 45 pontos. Na sua opinião, por que se deve essa irregularidade? Eu acredito, sinceramente, que não se deve a um fator só. O futebol é algo complexo em que diversas variáveis influenciam o resultado final. Então nós temos essa questão que já foi tratada aqui no programa, do desgaste que a nossa realidade em termos logísticos proporciona nos jogadores, e no segundo turno nós, na minha opinião, sentimos o efeito acumulado disso, né, em relação ao longo do ano. Nós tivemos também a janela em que os clubes se reforçaram muito bem, e os clubes têm mais orçamento e condições de contratar grandes reforços, apesar que contratamos também grandes jogadores que nos ajudaram muito ao longo da temporada. Nós tivemos a oscilação normal, né, de rendimento, alguns resultados que perdemos, infelizmente, por situações que não controlamos, como a arbitragem, por exemplo. Então eu tenho aí um vídeo de mais ou menos 2 minutos de lances que nós fomos decisivamente prejudicados pela arbitragem. Eu não gosto de falar da arbitragem porque é algo que eu não controlo. Eu procuro me ater mais na parte tática e técnica da equipe, mas o jeito que nós fomos prejudicados esse ano, eu, apesar de ter pouca idade, né, para um treinador, tenho 38 para 39 anos, mas já estou no futebol há quase 20 anos, eu nunca vi uma equipe ser tão prejudicada como o Tombense foi em alguns jogos que definiu decisivamente o resultado das partidas. E tenho inúmeros exemplos, e nós separamos o vídeo, e a hora que você computa isso em termos de ponto, provavelmente nós poderíamos ter ficado brigando na parte de cima da tabela até o final do campeonato. Infelizmente não foi isso que aconteceu, ficamos aí com o objetivo principal da equipe conquistado, que foi a permanência. Só nós sabemos as dificuldades que enfrentamos e estamos bastante satisfeitos em garantir a permanência do Tombense para a Série B de 2023. Obrigado, amigo. 98 Esporte sempre abrindo espaço para você, muita vontade aqui. Parabéns pelo trabalho no Tombense, que você fique e tenha um ótimo 2023. Valeu? Muito obrigado, meus amigos. Já me considero parte do programa e sempre que vocês precisarem, eu me encontro aqui à disposição. Tamo junto. Um grande abraço a vocês e a todos os ouvintes. Obrigado. Bruno Pivete, técnico do Tombense, conseguiu o objetivo. Aliás, gente, dos 12 times que vão disputar o módulo 1 do Campeonato Mineiro ano que vem, 8 com um calendário excelente. Nós teremos 3 na Série A, 1 na Série B, que é o Tombense, 1 na C, que é o Pouso Alegre, e 3 na D, Atlético Democrata e Caldense. Ótimo! Dos 12, 8 com calendário o ano inteiro, é uma evolução, quem sabe seja o início, né, de manutenção de trabalhos. Estamos